Bárbara. Boa noite. Era drinking mesmo, porque eu não lembro nada disso. Caramuru. Yes. Boa noite, agradecer ao Luiz e à Cláudia pela oportunidade de estar aqui. Quero conversar com vocês sobre viagens no tempo. Quando a gente fala em viagem no tempo, imediatamente surge a lembrança dos escritores de ficção científica, H.G. Wells, por exemplo, e a experiência incrível de ter um tipo de dispositivo, uma máquina, uma traquitana, ou o que seja capaz de projetar a pessoa do seu momento presente para outras ocasiões ao longo do tempo. Então essa é a imagem que eu acredito que todos nós imediatamente compartilhamos quando falamos em viagens no tempo. Implícito nessa visão, nessa ideia, está o conceito de que o tempo pode ser comparado a uma estrada. Nós estamos localizados num certo momento, nessa estrada, o momento presente, embarcados numa nave chamada Agora, e essa nave vai se deslocando sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma taxa, ao longo dessa estrada. Viajar no tempo, nesse sentido, é como se você fosse catapultado, ao invés de seguir o percurso, né, do agora paulatino, você fosse catapultado de um agora presente para um agora extemporâneo, um agora acolá. Você saltasse todos os agoras intermediários. Você viaja 1000 anos, 5.000 anos, 5 milhões de anos à frente, como o viajante H.G. Wells representou. Outra possibilidade da gente pensar é que viagem no tempo quer dizer uma espécie de desvio, né? É como se você pudesse pegar um desvio lateral e, ao invés de seguir a marcha que todo mundo está fazendo, né, ao longo da estrada, você pudesse, de algum modo, aparecer mais rapidamente lá na frente e de modo ainda mais interessante e perturbador, você pegar um retorno, né? Você conseguir fazer um percurso que você saísse de um agora para um agora já ido, um agora já passado. De toda maneira, está implícita aí essa espacialização da figura do tempo, o tempo concebido como uma figura essencialmente de caráter espacial. Em última instância, uma linha. E sobre essa linha viaja o marcador do agora. Bom, hoje nós já concebemos o tempo de modo muito diferente, né? A teoria da relatividade, por exemplo, nos fala de curvas do tipo tempo fechadas, que são linhas, são percursos, estradas, se a gente quiser, que você marcha sempre para frente, não pega desvio nenhum, não dá marcha ré, e, no entanto, você desemboca no ponto de partida. Essa é uma possibilidade teórica, né, que justificaria o possível modo de se vislumbrar, né, esse percurso de algo real, uma partícula, né, que seguisse um caminho de vida que a levasse a um estado prévio anterior. A quantidade de paradoxos que tem envolvido nessa figura eu não vou mencionar. Mas, na verdade, máquinas do tempo, dispositivos de se pensar e de se vivenciar o tempo, são muito antigos e lidam com outras formas de temporalidade do que essa forma espacializada da estrada. Essa que nós estamos acostumados desde que, há mais ou menos 150 anos, 180 anos, um dispositivo extraordinário, o relógio mecânico, começou a tomar conta das nossas vidas e a nos dizer a todo momento em que lugar da estrada nós estamos. Agora está no lugar da estrada do meio-dia, agora está no lugar da estrada do meio-dia e 1. Ontem foi 1 quilômetro lá para trás, amanhã vai ser 2 quilômetros lá para frente. Mas, com um objeto como esse, que é um osso que possui marcas regulares, nós encontramos alguma coisa muito singular. Tem 30.000 anos de idade, esse artefato, e o que ressalta nele é a sua inutilidade. Ele não serve para bater, não serve para furar, não serve para cortar, não serve para fazer nada daquelas coisas essenciais que você, um habitante do Pleistoceno, precisa desempenhar, precisa fazer todo dia. No entanto, cuidadosa e trabalhosamente foram escritas marcas regulares sobre esse artefato. Por que essa ação tão minuciosa, tão deliberada? Qual a funcionalidade deste artefato? Na verdade, ele é bastante generalizado, né? Esse é um exemplo um pouco mais recente de povos africanos, e encontramos exatamente o mesmo padrão de marcas inseridas sobre esse suporte.
O que isso está querendo, qual o possível entendimento nós podemos ter sobre esse tipo de artefato inútil? O que nos chama a atenção é que é um suporte material para algo de outra natureza. É um suporte material para a percepção de uma regularidade. Então, o que importa aí não é o osso, do osso importa apenas a sua maleabilidade, a possibilidade de ser inscrito, de ele receber marcas, e a durabilidade que o osso tem, né? sua portabilidade. Mas o que está inscrito aí é que, sobre esse suporte material, algo de ordem inteiramente imaterial vai estar sendo portado. Portanto, é como se esse artesão tivesse um tipo de vivência íntima, a vivência íntima da percepção de algo regular, de algo sistemático, sincopado, e fosse capaz de fixá-lo sobre esse suporte, para que esse suporte pudesse agora servir como retransmissor, repassar essa figura, essa vivência de regularidade para outras pessoas. Portanto, é um dispositivo de comunicação e, mais ainda, é um dispositivo de registro. Registro do quê? Registro de uma ideia. Uma ideia é fixada num suporte e esse suporte agora ele pode ser lido, ele pode ser compartilhado por todos daquela comunidade que tiverem acesso ao processo da sua construção. Ou seja, quando esse artesão inscreve essas marcas, que não sabemos ainda o objetivo delas, sobre esse suporte, ele está fazendo uma coisa incrível. Ele está fazendo que uma voz interior dele seja fixada nesse suporte e possa falar para outros. Nesse objeto está inscrito, como em todo utensílio, está inscrito de modo imaterial, de onde ele proveio, como ele foi feito, e para que ele serve. Então, olhando para essa matéria, algo passa a ser dito, né, passa a ser portado, uma voz passa a ressoar a partir do osso. O que essas marcas querem dizer? Elas querem dizer algo como esse exemplo, famoso exemplo, de um pedaço de marfim da época auriniciana, mais ou menos 30 mil anos atrás, na Europa, no qual você tem essa sucessão de marcas, e essas marcas, pasmem vocês, são uma representação espacial de um ciclo, os ciclos de aparição da Lua. Portanto, isso é uma máquina, é um dispositivo que converte ciclo no tempo, período em regularidade espacial. Converte tempo em espaço. Suprema máquina, extraordinária máquina. Porque no verso desse marfim, não está apresentado aí, você vai encontrar 3 símbolos, uma espécie de proto-escrita icônica. Esses 3 símbolos são ondulações, que indicam água, mar ou rio, um desenho esquemático da forma de um peixe, um salmão, e um desenho esquemático da forma de uma foca. Portanto, acompanhando, marcando pelas regularidades na face de cá, acompanhando os ciclos da Lua, você pode prever quando os salmões vão subir o rio e as focas vão atrás. Portanto, esse é um dispositivo de operar numa dimensão inédita, que aparentemente nenhum outro ser vivo é capaz de operar, a dimensão do amanhã, do agora ainda não presencial, do agora ainda não vivido, de um agora puramente conjetural. Um tempo que só existe na imaginação, não é vivido no corpo, não acontece nas células, não é biológico. Algo inteiramente artificial, uma segunda natureza, natureza que se suporta nessas marcas, vai se apoiar sobre a primeira natureza, a natureza da concretude do corpo. E é nessa época, há 30 mil anos, que vamos encontrar simultaneamente a essas tentativas de registro, a essas regularidades, a essa exploração do que a repetição pode significar, vamos encontrar o primeiro instrumento musical. Vamos encontrar formas de expressão artística de elevadíssima qualidade, que nos mostram, antes de mais nada, que há algo no espírito humano que não é sucessivo nem cumulativo, que é simplesmente perpétuo.
né, observando essa representação, ela em nada deve, né, aos touros de Picasso. É um momento que nós encontramos também pela primeira vez essa outra forma de fazer algo que é da ordem de uma vivência absolutamente íntima e intraduzível, ser fixado num suporte material para que possa, de algum modo, operar magicamente, né, não localmente, sobre todo o mundo. Marca, característica, novamente, disso que é especificamente humano. Bem, eis aí um exemplo de um artefato desse tipo, ou seja, de uma máquina simbólica. Esse é um artefato, é um tchuringa, que é um objeto da cultura aborígene australiana. E ele, então, consiste, né, uma figura muito, muito bonita, tem tchuringas de muitos tipos, né, mas são sempre essas figuras longilíneas sobre a qual estão inscritas essas marcas, e essas marcas, essas regularidades, possuem um significado de entrelaçar a vivência, a vida de cada um dos membros da tribo com ordens mais amplas do mundo. Ou seja, inserir cada membro da tribo, que vive em um certo momento, né, em toda a história, em toda a amplitude do mundo a que essa tribo pertence. Uma variedade de artefatos como esses, de diferentes tribos, e tem diversas funções sempre essas de caráter simbólico. Por exemplo, fazer com que a alma do falecido fique guardada até, durante um certo tempo, contida no tchuringa, até que ela possa encarnar no novo bebê que vai nascer. Então, os tchuringas, eles fazem essa coordenação da vida, associam os momentos da vida, estruturam o tempo dessa maneira. Mas isso nada tem a ver com estrada, né? O curioso é que esse é o projeto de Santiago Calatrava para o Museu da Manhã, na Praça Mauá. Reparem, sem viaduto. Sem viaduto. E nesse projeto, Calatrava diz que bom, duas coisas. A forma longilínea determinada pelo pier, sobre o qual ela repousa, a baixa estatura determinada pela presença do mais importante conjunto barroco do Rio, que é o conjunto do Mosteiro de São Bento, e o Calatrava diz que ele se inspirou nas flores das bromélias do Jardim Botânico. Ele passou 3 meses no Rio, e nas bromélias do Jardim Botânico é que ele encontrou essa forma modular, repetida, longilínea. Tá? Mas o incrível é que o Calatrava não sabia, mas ele fez um tchuringa. Porque, como vocês podem ver, aquele é o diagrama, lá, o segundo da direita para a esquerda, é o diagrama da ocupação museográfica do Museu da Manhã. 5 momentos correspondentes a 5 tipos de temporalidade, propiciando uma jornada de exploração das possibilidades de futuro. Então, o que o Calatrava fez foi dar o suporte, o osso, se a gente quiser, para que essas marcas significativas sejam apoiadas, e a função do Museu da Manhã é exatamente colocar em contato o passado e o futuro. Fazer exatamente o que o tchuringa faz. Por que uma escolha como essa, e o único artefato do museu é um tchuringa real, né, que nos foi presenteado, que vai se localizar num espaço ritualístico, né, num momento de contemplação no final da visitação, prestes ao retorno à temporalidade do cotidiano, do hoje, o retorno à vista da Baía de Guanabara. Esse momento, esse espaço ritualístico, é onde o tchuringa se localiza, envolto por um jogo de luz e de som, né, numa oca, uma grande estrutura na linguagem material da madeira, inspirada nas casas de conhecimento dos índios brasileiros. Por que essa concepção? Porque hoje nós vivemos um momento singular. O momento que nós vivemos é um momento sem paralelo, sem precedentes, se nós o examinarmos ao longo de toda a nossa história. Como dizia Paul Valéry, né, inspirado pela carnificina em escala industrial, que começou há exatamente 100 anos, no final da Primeira Guerra Mundial, fez uma das sentenças definitivas do século XX. O futuro não é mais o que era. Essa frase, de fato, tem mais sentido ainda para nós, porque nós somos a primeira geração, o
pelo menos a minha, é a primeira geração, os jovens eu não sei, mas a primeira geração que passou a conviver com um tipo de objeto muito diferente. Objetos de extrema duração. Objetos muito vastos e muito prolongados. Na nossa vida cotidiana, nossos sentidos só nos permitem perceber objetos de dimensão média. Ou seja, o que é muito diminuto ou muito breve, ou muito vasto e muito duradouro, nós não nos apercebemos pelos nossos sentidos. Então, o nosso mundo é como se nós tivéssemos uma janela estreita, né, uma banda de frequências muito estreita, pela qual nós somos capazes de definir o que é objeto e, portanto, definir a coleção dos objetos que é o mundo. Nos escapa, está para além das fronteiras do que é mundo para nós, tanto essa dimensão microscópica constitutiva, aquilo que é efêmero demais, rápido demais, quanto a dimensão superestrutural, grandiosa, vasta, perpétua, infinita. Tudo isso escapa dessa nossa percepção. Mas, de algumas décadas para cá, podemos marcar, por exemplo, 1945, com a detonação das primeiras bombas atômicas, ou 1961, né, com o olhar de Gagarin apreendendo a Terra como um todo, objetos, essas fronteiras do que é o mundo, começam a se alargar e objetos novos, objetos muito diferentes, objetos de vastas dimensões, passam a coexistir conosco. Nós somos capazes de nos dar conta de entidades como o aquecimento global. O aquecimento global não é uma entidade local. Nós não a percebemos com os sentidos. No entanto, nossos sensores distribuídos, nossas extensões sensoriais distribuídas no satélite são capazes de nos dizer, nos mostrar com clareza que há um processo da escala de todo o planeta ocorrendo. E nós, então, passamos a viver, passamos a ter expectativas, passamos a ter paixões, passamos a ter temores em função de objetos como o aquecimento global, o planeta como um todo, o buraco negro no centro da galáxia. Está claro que são entidades completamente inumanas no sentido tradicional. Vivemos hoje um momento singular, um momento no qual nós nos damos conta de que, no passado, eventos de longa duração, eventos de caráter geológico, incidiam sobre a história. Por exemplo, a detonação vulcânica e o tsunami que arrasaram a magnífica civilização cretense em 3000 antes da Era Comum, inspirando o mito da Atlântida. Ou em 1600, o terremoto que devastou Lisboa e lançou por terra o Império Lusitano, o Império Marítimo Lusitano, grande potência na época, e que teve profunda influência no abandono que foi relegado à colônia Brasil. Então, na história, sempre houve a inserção do geológico, a inserção desse excessivo, desse demasiado, na forma do inesperado, do imprevisto, do acidental. Mas agora algo muito diferente acontece. A história torna-se geologia. Quando detonou-se a primeira bomba nuclear e as que se seguiram até os anos 70, houve um depósito de materiais radioativos na superfície de toda a Terra que é inteiramente artificial. Nenhum processo natural seria capaz de realizar esse depósito. Um gesto humano, um artefato humano, globalizou-se. Portanto, o homem se fez geologia. O tempo humano tão breve foi capaz de alcançar essas vastas durações quase de caráter cósmico. Então, entidades como os depósitos radioativos em todo o planeta, como a visão da Terra funcionando como um todo, como um sistema complexo integrado, o aquecimento global, um certo marco desse ritmo de funcionamento, são todos objetos de grande duração com o qual nós, daqui para frente, iremos conviver. Este é o nosso tempo, esta é a era do homem, o antropoceno. Não viveremos mais como nossos ancestrais viveram. Viveremos num mundo muito diferente, um mundo que nós mesmos iremos construir, né, de acordo com o investimento que nós fizermos no amanhã.